lar bíblico, abra na Epístola Paulina aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13. Glória a Jesus. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. Glória a Jesus. Filipenses 3, versículo 13, está escrito assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e citamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo que, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Você pode tomar o seu assento glorificando a Jesus. Antes de ministrar o conselho de Deus, quero tributar toda a honra, toda a glória ao Senhor Jesus, por esta oportunidade de segunda vez estar nessa casa de oração, juntamente com amados irmãos, poder estar compartilhando, ministrando a palavra do Senhor, que é viva, poderosa e inerrante. Quero agradecer ao irmão Júnior, que fez esse convite, abriu essa porta para eu estar aqui hoje. Quero louvar a Deus por essa tribuna, pastor dessa casa, que o Senhor possa continuar abençoando a frente dessa obra. Quero louvar a Deus por esta congregação, pela vida do meu tio que congrega aqui. Aqui é um local abençoado, a qual podemos ter o privilégio de sentir a presença de Deus. Meus queridos irmãos, companheiros em Cristo, o texto que acabamos de ler é um texto único, é um texto muito singular, é um texto que traz um alívio, um refrigério para a nossa alma. É de autoria do apóstolo Paulo, homem único, um homem que fez maravilhas na presença do Senhor, um homem escolhido a dedo pelo próprio Deus, designado perante o seu profeta Zacarias como vaso escolhido. A carta aos Filipenses é uma carta singular dentre todas as cartas a qual o apóstolo Paulo escreveu. Porque quando pensamos nas cartas do apóstolo Paulo, as cartas pastorais, ou as cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, a carta aos Romanos, a carta de Éfeso, a carta aos Gálatas, Colossenses, a carta particular endereçada a Filemon, a carta de Filipenses, ela toma um lugar único, porque Paulo, ele sempre vem com um tom de exortação, ele sempre vem com um tom de correção, mas a carta aos Filipenses, aquilo que ele traz ao povo que está em Filipos, é algo totalmente diferente. Paulo não vem com um tom de repreensão, Paulo não vem com um tom de correção ou de exortação. Pelo contrário, o apóstolo Paulo começa a compartilhar as maravilhas de Deus. O apóstolo Paulo começa escrevendo aos Filipenses algo maravilhoso, conservando a sã doutrina, trazendo uma revelação única da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito da carta aos Filipenses porque ela tem muito a ensinar. Filipos era uma cidade, geograficamente falando, que unia a Europa e unia a Ásia. Ela ficava bem no caminho entre essas duas localidades.
A cidade de Filipos era uma cidade estratégica dentro do Império Romano. O Império Romano designou a cidade de Filipos como uma cidade muito abastada, porque ela tinha bastante minas de ouro, era uma cidade rica, era uma cidade que tinha um alto poder financeiro por causa da exploração de minérios. E a cidade de Filipos era uma cidade onde tinha um grande número de habitantes militares, tanto que era uma cidade que se gloriava justamente por essa influência romana. Ela se gloriava justamente por ter esse baluarte, por ter essa honra de ser uma cidade renomada perante o Império Romano. E no tempo em que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses, cerca de 61 depois de Cristo, época em que vigorava, estava em vigência o império do terrível, do infame Calígula, conhecido por muitos como Nero. Paulo, quando escreve isso, ele está preso. Ele está passando por um momento de adversidade. Ele está passando por um momento de aflição. A carta aos Filipenses nós conhecemos como aquela revelação que está no capítulo 2, em que Paulo exalta a humildade de Cristo, que, tendo forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Só que no capítulo 3, a qual o Senhor revelou essa palavra para compartilhar com os amados, eu quero trazer algo da parte de Deus para o seu coração. O que acontece? No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele separa este capítulo para falar algumas coisas a respeito da adversidade do seu ministério. Sabemos que na época de Paulo, muitos se levantavam querendo exaltar a lei, querendo exaltar a circuncisão, fazendo com que a graça de Cristo fosse vã. E bom, o apóstolo Paulo no capítulo 3 ele escreveu o seguinte: olha, eu sou o melhor dos melhores, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu fui zeloso segundo a lei. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu era da escola dos fariseus de Jerusalém. Eu fui perfeito em toda a lei. Mas aquilo que era ganho para mim, eu reputei como perda diante de Cristo. Paulo sabia que não havia perfeição nele, que perfeição habitava somente em Cristo Jesus. E muitos crentes têm que escutar isso nesta noite, que perfeição você não vai encontrar em você, tampouco no irmão que está ao seu lado. Perfeição somente no homem de Nazaré. Paulo ele começa também o capítulo 3 escrevendo: olha, toma cuidado com falsos obreiros que se levantarão no meio da igreja. Toma cuidado com aqueles que querem deturpar o evangelho. Toma cuidado com aqueles que querem apresentar o evangelho fácil, o evangelho corriqueiro, que querem apresentar o evangelho baseado em heresia. E segundo o próprio apóstolo Paulo, nós vivemos tempos trabalhosos, tempos de adversidade, tempos de facilidade carnal, tempos de pecado, tempos em que o povo não quer ter um chamado, tempos em que o povo não quer ter uma responsabilidade, principalmente essa geração. Vivemos tempos em que o errado se tornou certo e o certo se tornou errado. Vivemos tempos em que a responsabilidade diante de Deus é uma coisa vã, é uma coisa supérflua. Mas eu louvo a Deus, que quando eu cheguei a essa casa eu pude sentir a presença do Altíssimo e saber que tem crente aqui que quer responsabilidade diante de Deus. Aleluia! E no versículo 13, ele escreve: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Como ele escreveu nos versículos anteriores, ele era fariseu, circuncidado no 8º dia. E ele não tinha perfeição sobre si. Ele não tinha perfeição sobre os seus atos. Ele não tinha perfeição sobre o seu esforço. Paulo entendia que ele era unicamente e exclusivamente dependente de Cristo. E essa é a diferença de um homem e de uma mulher de Deus. Porque uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, quem é forte não tem. Porque só ora, só clama, só busca quem é fraco. Procura chegar perto de quem tem uma vida de oração. Procura chegar perto de alguém que depende de Deus. Você vai ver que as suas orações são baseadas em algumas palavras específicas que eu posso citar aqui. Você vai ver que a oração das pessoas que têm uma vida de clamor, uma vida de devocional, é o seguinte:
Você vai ver ele pedindo força. Você vai ver ele pedindo: Jesus, me ajuda. Jesus, segura na minha mão. Jesus, me sustenta. Jesus, chega comigo. Porque sem o Senhor eu não consigo. Temos o exemplo de Paulo. Paulo escreve que se levantou o mensageiro da parte de Satanás, que esbofeteava a sua face. Por 3 vezes ele orou. Por 3 vezes ele clamou. Por 3 vezes ele pediu. E ele obteve a seguinte resposta: Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No momento de fraqueza de Paulo, ele estava de joelhos dobrados. No momento de dependência de Paulo, ele estava de joelhos dobrados. No momento de aflição de Paulo, ele estava de joelhos dobrados, clamando por misericórdia. Eu não consigo entender como existem crentes que querem vencer, que querem seguir triunfante, mas não conseguem ter uma vida de dependência. Não conseguem ter uma vida de clamor. Não conseguem ter uma vida contrita, quebrantada perante o altar. Não conseguem ter uma vida amarrada ao altar. Não conseguem ter uma vida de oração. Não conseguem ter uma vida de busca. Não conseguem ter uma vida de dependência do Espírito Santo de Deus e relacionamento com Ele. São crentes que almejam muito, mas oferecem pouco. São crentes que querem demais, mas se entregam pouco. Vivemos tempos em que aceitamos qualquer tipo de culto. E diácono Pedro, existe culto ruim? Existe. Porque o próprio apóstolo Paulo escreveu na sua epístola aos Coríntios, capítulo 11, naquela passagem da ceia, em que o povo de Corinto estava se reunindo não para bem, mas para o mal. Tem gente que se reúne para a confusão. Tem gente que se reúne para o mal. Tem gente que aceita qualquer coisa. Só aceita qualquer coisa quem oferece qualquer coisa. Uma pessoa que busca o Senhor dentro da sua casa. Uma pessoa que faz a sua devocional dentro do seu lar. Que ora, que jejua, que busca, que tem uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Quando ela chega dentro do templo, ela não aceita receber aqui menos do que ela recebeu dentro da sua casa. Quem realmente conhece o Espírito, quem realmente conhece o Senhor, não aceita qualquer coisa. Não aceita qualquer coisa. Quem realmente tem o Espírito Santo, ele quer oferecer o melhor ao seu culto racional. Não aceita qualquer liturgia. E seguindo o contexto, o apóstolo Paulo, ele escreveu agora sobre a esperança que está em Cristo, sobre a esperança naquele grande dia, sobre a esperança do corpo ser glorificado, de ter um corpo transformado. Porque a igreja de Cristo, a igreja primitiva, a igreja de Filipenses, ela sofria perseguição. Ela sofria perseguição por parte do Império Romano. Então Paulo, ele escreve que agora a corrida que ele está traçando, a corrida que ele está correndo, é atrás do prêmio da poderosa vocação. E essa analogia que o apóstolo Paulo faz é muito linda, é muito única. Porque o Império Romano é marcado justamente por ser uma sociedade, por ser um império, por ser uma forma de governo que cultivava os Jogos Olímpicos. E quando Paulo, ele fala que ele corria atrás do prêmio de poderosa vocação, ele está citando os corredores que corriam atrás de uma espécie de coroa, que era o prêmio da sua corrida, uma coroa de ramos. E quando esse corredor, quando esse atleta conseguia ser o primeiro, conseguia alcançar o pódio, conseguia ultrapassar a linha de chegada, ele recebia esse prêmio, ele recebia as honrarias humanas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele está falando: ó, a igreja de Filipos, ó, Filipenses, o que nós corremos agora não é atrás de um prêmio corruptível, não é atrás de algo que é passageiro, que pode terminar aqui nessa terra,
Nós estamos correndo atrás do trono da graça de Deus. Glória a Deus. E é triste, irmãos, que nós vemos que muitos querem a honraria humana. É triste quando nos deparamos com uma igreja no século 21, com uma igreja que se importa mais com a honra dos homens, com uma igreja que se importa mais ter a sua foto no cartaz, ter o seu nome no banner. É muito triste quando nos deparamos com uma igreja em que, se chegar num culto como esse, se não tiver oportunidade, a pessoa sai murmurando. É muito triste que presenciamos nos tempos atuais que os servos do Senhor, que as servas do Senhor têm se prendido, têm dado o seu coração às honrarias humanas, aos palanques políticos, às coisas que são supérfluas, às coisas que não agregam na fé. Mas eu acredito que Deus levantará uma geração. Uma geração que não liga para aquilo que o homem pode oferecer. Uma geração que sabe que o seu prêmio, uma geração que sabe que o seu tesouro não está aqui na face dessa terra. Uma geração que sabe que o seu bom depósito está no céu. Uma geração que se prende. Aqui está em Apocalipse, capítulo 3, verso de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Uma geração que não perde coroa. Uma geração que não perde o seu prêmio diante de Cristo. Uma geração que valoriza as coisas espirituais. Uma geração que almeja as coisas espirituais. Uma geração que ainda quer a chama do avivamento. Glória a Deus. Adolescentes e crianças que ainda se importam, que ainda zelam sobre o seu coração as coisas pertencentes aos céus. Uma geração que quando sobe no púlpito não sobe de qualquer maneira. Um dos maiores pregadores da história da igreja, John Wesley, da era do avivamento, ele diz uma célebre frase: não adianta subir no altar para a pregação se não descer ao pó em humilhação e oração. São muitos cantores querendo cantar, mas não tem vida de oração. São muitos pregadores querendo pregar, mas não tem vida de oração. São pessoas, irmãos, que não acreditam mais em cura. São pessoas que não acreditam mais em batismo no Espírito Santo. E eu tenho saudade da simplicidade do Evangelho. Eu tenho saudade das coisas quando eram simples. Eu tenho saudade, irmãos, quando chegávamos num culto como esse. E o nosso maior prazer, quando chegávamos no culto de adolescente, no culto de criança, era ver uma criança de 7, 8 anos, 10 anos sendo batizada com o Espírito Santo. Era maravilhoso quando se manifestava um crente em línguas estranhas e Deus levantava outro dando a interpretação. Era maravilhoso quando Deus inspirava os profetas para entregarem as profecias. É uma geração, irmãos. São tempos em que os dons espirituais parece que cessaram. Parece que a crença no dom se tornou algo corriqueiro. Parece que aceitamos qualquer coisa. Parece que oferecemos qualquer coisa. Parece que não conseguimos acreditar, não conseguimos colocar fé no Senhor de que Ele vai curar, de que Ele vai operar, de que Deus ainda vai falar. Qual foi a última vez que você saiu do seu lar e você falou assim: hoje eu vou à casa do Senhor e eu sei que vai sair uma pessoa de lá curada? Eu sei que Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu sei que uma pessoa vai cair endemoniada e o pastor com autoridade vai repreender pelo poder que há no nome de Jesus. Saudade dos tempos em que o hino da harpa já era o suficiente para fazer a igreja queimar. Saudade dos tempos em que o hino da harpa era o suficiente para fazer os crentes saírem pulando, saírem rodando no meio da igreja, saírem correndo, glorificando a Jesus. A chama apagou, sabe por quê? Porque não foi colocado lenha sobre o altar.
E a lenha do crente é oração, é buscar com zelo os melhores dons. É buscar com zelo aquilo que nós fomos ensinados. Os antigos não tinham as maiores graduações em teologia. Talvez eles não eram alfabetizados. Mas quando eram chamados depois do culto, no meio da madrugada, eles eram acordados. Receberam um telefonema dizendo: olha, o meu filho, a minha filha, meu marido e minha esposa estão endemoniados. Mas quando eles chegavam, colocavam o pé na porta daquela residência, o demônio já bradava lá de dentro: ele não, ela não, porque eles carregam a presença do Altíssimo. E hoje, se cair uma pessoa endemoniada, vivemos tempos tão sombrios, tempos tão frios espiritualmente falando, que se cair uma pessoa endemoniada, é bem capaz de alguém se levantar para repreender. Quando falar sai em nome de Jesus, o demônio replicar: eu saio daqui, mas eu saio para pegar em você, porque você faz a minha vontade. Você está aqui dentro, mas você me serve lá fora. Você está aqui dentro dando glória a Deus e aleluia, mas esse Jesus você não conhece, ele é desconhecido para você. São tempos de frieza. São tempos de destruição. São tempos que nós vemos em que o pecado ele não gera mais escândalo. Em que o pecado ele não é tido como algo que tem que ser repreendido. Muitas das vezes nos enquadramos naquilo que foi enquadrado a igreja de Corinto. No capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vem repreender a igreja de Corinto dizendo: no meio de vocês há um varão que tomou a mulher de seu pai, cometeu um pecado tal que nem no mundo da fora é cometido, e vocês não tiraram ele do seu meio. Vocês não expulsaram ele do meio de vocês. Pelo contrário, vocês são coniventes com o pecado. Vivemos tempos, irmãos, em que criamos espécie de táticas para chamar adolescentes, para chamar jovens e crianças. Criaram uma desgraça de carnaval gospel, festa junina gospel. Aí pessoas que vêm defender isso. Certa vez eu me envolvi num embate teológico por causa disso. Pedro, não tem nada a ver, é festa da roça. Aí eu, tá bom. Era um jovem que queria casar, que estava falando isso. Eu falei: quando você for pedir casamento, não peça para Jesus não, peça para Santo Antônio. Quando você quiser sentir a chama do Espírito Santo, não pula aqui dentro da igreja não, vai pular fogueira lá fora. Ou você tem o seu coração exclusivo para Deus, ou você não tem. Ou você serve Jesus, ou você serve o diabo. Não tem meio termo, irmão. Não tem meia verdade. Não tem meia conclusão. Vivemos tempos em que oferecemos pouco para Deus. Pega um jovem, manda ele assistir uma série na Netflix ou um jogo de futebol. Ele consegue assistir um filme inteiro. Ele consegue assistir uma novela inteira. Agora dá uma Bíblia para ele. Manda ele abrir um dos profetas menores. A surra que ele não vai levar. O tempo que ele não vai levar. Chama ele para orar. Vê se ele consegue ficar 1 hora de joelho dobrado. Vê se ele sente a dor no estômago de passar horas em jejum com o Senhor. Vê se as pernas dele são calejadas, são firmes para poder subir o monte. Relativizamos. Nós pegamos uma geração, há uns tempos atrás, em que tudo era dedicado a Deus. Se tinha festa de 15 anos, era totalmente dedicado ao Senhor. Aí hoje eu vou nas festas de 15 anos de algumas crentes, irmãos. Falou, não precisa ser tudo espiritual. O pastor dá a palavra, mas na hora de dançar, pode colocar um funk, pode colocar um pagode, pode colocar um samba.
Vivemos tempos, irmãos, em que eu me deparo, eu tenho que falar igual o apóstolo Paulo. Em parte nós vemos e em parte nós profetizamos. Nós falamos porque nós vemos, mas nós falamos também porque profetizamos. Às vezes eu estou mexendo na minha rede social, no Facebook e no Instagram. Eu sempre entendi que a bênção do Senhor para a juventude é algo que vai agregar para a sua vida. Eu vejo rapazes, eu vejo moças que nem terminaram o ensino médio muitas das vezes. Caem no pecado, fornicam. Por acaso vem uma criança. Aí pega uma criança, coloca a foto na rede social dizendo: é a bênção que Deus me deu, e Deus sabia que eu estava precisando. Aí eu pego a idade do indivíduo. Eu pego a idade do camarada, 17, 16, 18 anos. Eu fico pensando: Senhor, como é que o Senhor olhou e falou que ele precisava de um filho? Eu achava que o Senhor olhava e falava: vou dar o primeiro emprego. Eterno! Santo! Vai passar no concurso militar. Vai adentrar numa universidade. Vai entrar numa multinacional. Santo! Outrora, os pastores eram chamados para a festa de 15 anos e são chamados para chá de bebê. Isso não escandaliza mais a igreja. Deus eterno! Nós aturamos o pecado. Aprendemos a aturar o pecado. O pecado não é para ser aturado, o pecado é para ser exterminado, excluído. O pecado não pode ficar no meio da congregação do justo. Meu Deus, aleluia! Eu vejo os moleques, tem que chamar de moleque mesmo, porque não pode ser chamado de homem ou de jovem de Deus. Querido! Que termina com uma moça hoje e um mês depois já está namorando outra. Eu vejo os moleques que para namorar não vai mais pedir o consentimento do pai e da mãe, não conversa mais com o pastor. Tudo começa através de uma ficada. Olhou, gostou, cobiçou, a gente fica escondido porque ninguém vai saber. Mas aquele que não devia saber, ele já sabe. Aquele que não devia ver, ele já viu. Aquele que não devia enxergar, ele já enxergou. Aquele que não devia contemplar, ele já contemplou. Esses são os tempos em que nós presenciamos e que nós vivemos. Tempos de superficialidade. Tempos em que aceitamos qualquer coisa e oferecemos qualquer coisa. Mas eu acredito ainda que haverá um avivamento. Haverá um avivamento que vai ter conversão, mudança de alma, mudança de espírito, aquebrantamento de coração, em que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, irmãos, vão perceber que antes de um relacionamento tem que ter o Senhor. Antes de um estudo tem que ter o Senhor. Antes de um emprego tem que ter o Senhor. E se o Senhor não for à frente, ele não vai seguir. Se o Senhor não abrir a porta, ele não vai entrar. Glória a Deus! Aleluia! Eu ainda acredito que existem pessoas que ainda querem propósito. Aleluia! Jovens que ainda querem propósito. Que ainda almejam o batismo no Espírito Santo. Que ainda conservam aquilo que foi ensinado. Que ainda creem que o culto pode ser maravilhoso, que o culto pode ser abençoado. Glória a Deus! Aleluia! Sabe quando eu sabia, quando eu era criança, que o culto seria abençoado? Era uma coisa simples. Quando eu via cantando, eu via Deus usando os irmãos, eu via Deus batizando, eu via Deus curando. Sabe através de quê? Do hino 15 da harpa cristã. Eterno! Quando se levantava o pastor cantando: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
glória. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Olha o que o novo convertido cantava. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Aleluia. Me levou, meu Jesus, a sofrer na cruz, Para salvar um tão pobre pecador. Aí a igreja chorava. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Aleluia. Em Jesus, foi ali pela Glória a Deus. que os meus olhos abriu e agora me alegro em sua. Olha quem que eu conhecia onde Cristo tirou ele. Quando ele chegava nessa parte, o meu coração abria. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. A espada da lei estava sobre a gente. Em Jesus a gente se escondeu. E abrigo seguro nele a gente achou. Foi aonde?